Gente, nós vamos assistir um vídeo do Seijinho, que é sobre o filme do It, né? It, a coisa não me assusta mais. Só não assusta você, Seijinho, porque me assusta sempre. A primeira vez que eu vi It, a Coisa foi num avião em 2018 bom, e eu me borrei de medo, porque tinha uma criança no assento à minha frente e ela decidiu enfiar o pé dela num vão que tinha entre o assento e a parede, bem no momento super tenso do filme. Eu quase me mijei, mas eu achei genial que o filme conseguiu colocar uma pessoa naquele voo pra me assustar. Desde então, pra mim, esse era o filme mais assustador do mundo, até que eu decidi reassistir esses dias. E sem uma criança pra me assustar, esse filme é uma caminhada num domingo ensolarado no parque. Se você não tem medo de palhaço, esse filme não tem terror nenhum. É tipo jogar Stardew Valley tomando um chazinho com biscoito amanteigado. Então vamos analisar esse filme e provar de uma vez por todas que ele não dá medo. Bill e George são dois irmãos muito próximos que decidiram fazer um barquinho de papel pra brincar num dia enchuvarado. Enchuvarado não existe. Num dia chuvoso. Essa é a falta que um Roblox faz nas vidas da criança. Mas como o Bill está... Pensando bem, se eles tivessem internet, Roblox, League of Legends, ninguém tinha morrido nesse filme, né? Porque o It, ele é tipo assim, ele só assusta crianças. O It, ele materializa o seu medo, né? O seu maior medo. Adultos, ele não ataca adultos porque os medos dos adultos são coisas que não dá pra materializar. Tipo assim, ficar sem dinheiro, ficar desempregado, CLT, calvície, não tem como. As crianças têm medo de coisa, sei lá, aranha, palhaço, daí o bicho vem. Só que se eles jogassem LOL, eles não teriam medo do quê? Ficar no bronze, no prata? Não dá para materializar isso. Ou seja, jogar LOL salva vidas. O pequeno George acaba indo brincar sozinho. E assim, o livro do It se passa em 1959, essa primeira parte. E realmente nessa época não tinha porra nenhuma pra fazer quando tava chovendo. Só que esse filme aqui se passa em 1988, 1989. Numa época que já tinha TV colorida, VHS, videogame, já tinha saído o Nintendinho. Ou seja, essa criança provavelmente estaria jogando Super Mario, não brincando na chuva. Bom, o garoto... Mas ele tem que pensar que ele... Pô, não pode ser assim. Você tem que pensar que talvez ele não tivesse condições, a família dele, os pais, não tivessem condições de comprar um Nintendinho, porque era caro. Nintendinho não era barato. Eu mesmo não tinha um Nintendinho. Mas também eu não estava viva nos anos 80. Mas, se eu tivesse, eu também não teria um Nintendinho. Ele era pobrinho. Exatamente, não dá pra julgar. Quando eu era criança, a gente brincava de bola na rua, velho, no meio da rua. Ou brincava de bola na rua. E aí toda hora vinha um carro passando, eu tinha que ir pro canto, velho. Não sei se vocês brincaram na rua, mas era desse jeito. A gente brincava na rua, no perigo, né? Porque direto vinha um carro, uma moto, passava, a gente tinha que sair do meio da rua, velho, parar de brincar. Que tipo de pais deixa as crianças brincarem no meio da rua, velho? No meio da rua, não era no campinho. Era literalmente no meio da rua. Perigoso, velho, perigoso. Deixa o barquinho dele correr pelas águas pluviais até ele cair dentro de um bueiro, de onde simplesmente sai um palhaço macabro, chamado Pennywise. E ao invés dessa criança sair correndo apavorada como qualquer pessoa faria, não, ele fica conversando com esse palhaço. O Pennywise até oferece um balão para o pequeno George, mas ele recusa, dizendo que os pais ensinaram ele a não aceitar nada de estranhos. Mas conversar com um maluco que tá no bueiro, tudo bem, né? Só que seus pais não avisaram. Daí o Pennywise diz que ele vai devolver o barco para o pequeno George, mas o garoto precisaria esticar o braço dele pra pegar lá dentro do bueiro. E infelizmente essa criança nasceu com zero instinto de sobrevivência. Ele estica o braço pra pegar o barquinho, até porque ele acha que se ele não voltar pra casa com aquele barquinho, o irmão dele, o Bill, vai matar ele. O que não faz o menor sentido. Porque o Bill ama esse moleque mais do que qualquer coisa na vida dele. É até um pouco irritante. Ele nunca ia brigar com esse desgraçado por causa de um papel que ele dobrou em 40 segundos. E aí, é claro, o Pennywise morde o braço do garoto e arranca ele fora. E depois disso, o George nunca mais foi visto por ninguém. Pois é, o seu irmão... Mas eu vou partir em defesa aqui. O Seijinho não tá com medo porque ele tá vendo o remake, né? Mas se ele visse o original dá medo, velho. É bem creepy o original. O It é um dos melhores filmes de terror já feitos. É muito bom, velho. O palhaço do original, ele assusta, mano. O original é bizarro.
não vai conseguir te matar por causa de um barquinho se você for morto antes por um palhaço no bueiro. É o famoso prefiro morrer do que perder a vida. Sim. Um ano se passa e o Bill ainda tem esperança de encontrar o George vivo. Não vai apesar de achar. todo mundo já ter desistido, inclusive os pais dele. O pai dele, aliás, briga muito feio com ele, porque ele continua procurando o George. E uma coisa muito engraçada que você vai ver durante essa análise é que todos os pais, na verdade, todos os adultos que aparecem, são pessoas horrorosas. O Pennywise é o menor dos problemas dessas crianças. Porque o Pennywise, depois a gente vai descobrir que ele só aparece uma vez a cada 27 anos. Já esses pais estão a cada 5 minutos quebrando 10 códigos do Estatuto da Criança. Enfim, o Bill montou uma enquete do sistema de saneamento da cidade e ele concluiu que o George foi arrastado até o Barrens, que é uma área isolada da cidade que tem um córrego e tem acesso aos esgotos. E sim, o Bill realmente acha que o irmão dele sobreviveu 1 ano no esgoto. Maluco é uma tartaruga ninja, pelo visto. E como as férias de verão acabaram de começar, o Bill chama todos os seus amigos, também conhecido como os perdedores, pra se encontrarem no esgoto. E aí você entende por que eles são chamados de perdedores. E os nossos perdedores são o Bill, o líder do grupo, o Rich, que é um boca de sacola. Cara, eu adoro o ator dele, velho, do Rich, por causa de Stranger Things. Ele é muito bom, velho. Para, velho. Esse ator é incrível, mano. Não fala mal dele, não. Vou dar o hipocondríaco e o Stan, um garoto muito medroso. E logo na entrada do esgoto, o Bill encontra um tênis com um nome escrito dentro. Betty Ripson, que é o nome de uma garota que também desapareceu assim como George. E é claro que eles nunca levam esse tênis pra polícia e nem pra família dessa menina. Não, tudo bem que o filme tem esse tema do abandono. Ele quer retratar como essas crianças se sentem sozinhas, abandonadas pelos adultos. Véio. O mundo é um grande perigo, não dá pra confiar em ninguém. Mas pelo amor de Deus, cara, criança é muito boca de sacola. Se eles encontram um tênis de uma menina desaparecida, eles vão contar pra todo mundo. É muita sacanagem. Ele se diverte fazendo os vídeos, né? Pior que é real, criança muito louca, né? Porra, tu acha um tênis perdido de uma menina desaparecida, você não leva pra polícia não, véi? Pô, tá achando que a vida é o quê, véi? Jogo? Videogames? Trazendo lógica para um filme de terror. Então, ele tá destruindo tudo, velho. Ou ele tá destruindo a minha infância, ele tá destruindo meus sonhos, velho. Porque eu gosto muito desse filme. Eu tô começando a achar um filme bem bobo. Agora, com esse ponto de vista dele. É porque eu nunca parei pra analisar, assim. Pra mim, o filme sempre foi um clássico do terror, tá ligado? O Serginho acabou comigo, velho. Ele acabou com tudo que eu acreditava. Obrigada, Serginho. Obrigada. Você acabou com tudo, velho. Porque eles veem todo dia a mãe dessa menina esperando essa menina aparecer por algum milagre na porta da escola. Eles estão vendo o sofrimento. Mas a gente vai contar que talvez ela esteja no esgoto e é bom mandar uma polícia lá averiguar. Não vamos contar, não. E antes que eles mesmos pudessem entrar nesses esgotos pra procurar essa menina, um garoto chamado Ben aparece bem atrás deles, todo machucado. Ele é um garoto que acabou de se mudar pra cidade e ele não tem amigo nenhum. No original, ele não é ele passa o tempo todo na biblioteca estudando a história de Derry, que é a cidade onde eles estão. E o mais surpreendente é que ninguém mandou ele estudar isso, não é um trabalho da escola, ele simplesmente está durante as férias de verão dele estudando a história desse lugar. O maluco realmente quer uma vaga de guia turístico na CVC. E assim como o grupo dos perdedores, o Ben também é alvo de um bullying violentíssimo de um garoto chamado Henry, que é basicamente um Ted Bundy de mirim, esse moleque. O que aconteceu foi que o Henry e sua turma encurralaram o Ben e o Henry simplesmente cravou a letra H na barriga do Ben, usando uma faca. E o pior é que eu não sei... Cara, isso existe, cara. Que bando de marginal, os moleque... velho... Ou quem faz bullying assim... Quem faz bullying no geral é cringe, né? Mas quem faz bullying assim, usando de violência contra criança, é muito mais... esse cara é infeliz, velho. Tipo assim... Cara, porque que ele, sei lá, se for pra fazer bullying, faz com alguém da sua idade, porra. Os caras pegam as criancinhas em defesa pra fazer bullying, velho. Tá ligado? Tipo assim, cara, tu é muito cringe, tá ligado? Tu é muito fracassado, tudo muito fudido, velho. Infelizmente é real, eu sei que acontece, pô, mas não é coisa de fracassado. Fazer bullying é coisa de gente mal amada, fracassada, velho. Essa é a grande realidade, mano. É isso.
H de Henry ou de Hitler, que ele é completamente maluco. Mas isso eu acho que é outra coisa que eles não adaptaram muito bem do livro, porque o filme tá se passando em 1989, já é praticamente anos 90, e o bullying dos anos 90 não era assim. Eu nasci em 94, ninguém cravou a letra inicial. Tu é brasileiro, se bem véi. que talvez nem em 1959 lá existisse era assim, isso daí não. também. Essa criança tá mais pra um Yakuza do que pra um valentão. Ele é bem claro Yakuza que mesmo, cena, bem dois marginalzinho. adultos passam de carro ali na frente E não ninguém faz faz nada nada pra ajudar o Ben. Cara, e é engraçadíssimo o quanto o filme fica reforçando que nenhum adulto presta. Mas daí o Ben conseguiu escapar do Henry e sua trupe, fugindo até o Barrens, onde ele encontrou os perdedores ali na frente do esgoto. O esgoto com certeza é o melhor lugar pra você fugir quando você tá com um ferimento aberto na sua barriga. E perto dali, agora dos pensando capangas bem, do Henry, o Patrick... Tá cheiro de leptospiroses ali, velho. Que nojo. Ele caiu no rio do esgoto com a barriga furada, velho. Esse moleque não tá bem, não, meu parceiro. Puta, que nojo. Agora que eu parei. Ai, velho. Entra numa outra parte do esgoto Porra. procurando o Ben. E esse inteligentíssimo rapaz fica usando um desodorante e um isqueiro como lança-chamas. Dentro de um esgoto, onde tem um monte de gás inflamável. Faltem na aula de biologia, mas não faltem na aula de química. Pode evitar de você explodir um monte de bosta e você ainda pode virar um Breaking Bad. Por sorte, o Patrick não causa nenhuma explosão, mas ele é morto pelo Pennywise. Daí os perdedores vão até a farmácia para comprar curativos para ajudar o Ben, porque pelo visto o Ben também não pode contar com a ajuda dos próprios pais dele. Eu acho que a essa altura a única coisa que pode derrotar o Pennywise é os adultos começarem a usar camisinha e parar de ter filho que eles não querem ter. E lá na farmácia eles acabam encontrando a Beverly, que é uma garota que também sofre bullying, só que das outras garotas, e as outras garotas também ficam inventando boatos de que a Beverly é uma oferecida, sendo que ela tem 13 anos de idade. Essa é uma personagem que faz eu ter a leve sensação de que o Stephen King odeia criança. Mais pra frente você vai entender. E como você deve imaginar... É porque você tem que ler o livro, aí tu vai entender que é muito mais pesado. A Beverly também tem um pai horroroso que agride ela, é controlador, ciumento. E essa parte do pai dela realmente é uma parte muito pesada, muito sombria. Momento que você realmente faz você pensar que talvez não precisasse de um Pennywise. Nesse momento você pensa, e comprar cigarro às vezes é a solução, né? O pai ausente aqui é forte, né? Fortes soluções. Pau. Você não quer... Para de falar pau, pelo amor de Deus, que eu tô falando pau. Ai, como não ser traumatizado na infância? Pai ausente. Já ajuda muito, velho. Já é um grande passo para a lucidez. Pilão suficiente nesse lugar. E na farmácia ela decide ajudar os perdedores. Como que essa porque mina eles não é criança, têm dinheiro pra comprar os curativos. Caralho, e aí ela distrai o velho da farmácia, tá flertando com ela ele. É criança, e ele ainda corresponde. Isso, é uma cena extremamente desconfortável, como ela realmente deveria ser. Mas o filme fica tentando fazer gracinha, mostrando os meninos tropeçando, ficando nervoso. Não é hora de humorzinho Looney Tunes. No dia seguinte, os perdedores e a Beverly vão até o lago nadar, e lá o Ben mostra que ele tá fazendo uma grande pesquisa sobre a história de Derry. E sim, ele trouxe um monte de papel pra ir nadar no lago. Eu não sei nem por que essa cena precisava ser no lago com todos eles de cuequinha. Podia ser na biblioteca, né, velho? Algo muito sinistro que está acontecendo. A cada 27 anos naquela cidade, grandes tragédias acontecem, muitas pessoas morrem, principalmente crianças. E a última vez que uma tragédia dessas aconteceu foi exatamente há 27 anos atrás, trabalhando mais que os adultos, está acontecendo de novo. E é muito engraçado que em Derry, somente o Ben, uma criança que acabou de chegar, é o único que parece ter estudado a história do lugar o suficiente pra perceber que algo não tá certo. É quase como se estudar realmente fosse importante pra te preparar pro mundo lá fora, né? Quer dizer, só deles pararem de brincar no esgoto já seria um ótimo começo. E é uma pena também que eles jogaram todo o material escolar deles fora quando começou as férias. Eu até entendo você jogar apostila, velho, mas eles jogaram lápis, caneta, caderno. Essas coisas vocês vão usar no próximo semestre também. Mas acho que realmente você só vai perceber a importância de estudar, tipo no caso do Ben, que é quando você coloca na prática. E é exatamente por isso que a Alura chegou com mais uma imersão IA com Google Gemini. Serão 4 dias 100% gratuitos de imersão, onde você vai aprender a criar projetos de IA na prática e elevar o nível da sua carreira. Não sei se vocês sabem, mas a área da programação, a área da tecnologia tá mudando bastante. Eu tenho vários
vários mas amigos foi uma nessas boa áreas, transição, e muitas velho, tarefas de da Hades. programação O cara é hoje bom. estão sendo automatizadas. E se você não se atualizar, não aprender a usar as novas ferramentas da maneira correta, você vai ficar alienado igual as pessoas desse filme. Então confere o link aqui na descrição ou nesse QR Code para você se inscrever gratuitamente na imersão. Lembrando que é por tempo limitadíssimo e é a última imersão e a do Ele ano, manda hein? bem, ele Então manda bem. corre. Aproveita que é de grátis. Agora voltando pro vídeo. No dia seguinte, a Beverly chama os perdedores pra ajudarem ela a limpar o banheiro dela, que na noite anterior começou a jorrar litros e litros de sangue pela pia. E o pior é que não dá nem pra saber se isso é obra do Pennywise ou só da Sabesp mesmo. E depois de limparem o banheiro, os perdedores começam a compartilhar histórias igualmente bizarras que aconteceram com eles. Tipo, o Stan foi assustado por um quadro muito feio que ele morre de medo, que simplesmente caiu sozinho no chão. E aqui em casa isso nem me dá medo, como porque assim, é Will? tudo preso com fita 3M. Eu não posso furar as paredes, porque é drywall, é um saco. Tá o tempo inteiro as coisas que eu botei na parede caindo. O Pennywise nunca ia me assustar com essa merda. Mas aí no caso do Stan, a moça do quadro que ele morre de medo apareceu ao vivo na frente dele. O Ben foi perseguido pelo Pennywise lá na biblioteca, assim como o Ed na frente da casa abandonada. E o Bill também viu ele no porão da casa dele junto com o George. E assim, com licença, mas por que caralho vocês só estão contando isso agora? Tirando o Bill, que só viu o Pennywise na noite anterior, os outros já tinham visto faz tempo. Como que vocês não compartilham uma informação importante dessa? Como eu disse, criança é tudo boca de sacola. Qualquer evento minimamente sobrenatural, elas já estão contando pra todo mundo. Em seguida, eles avistam o Henry fazendo bullying com um garoto chamado Mike. Ele não é da cidade, mas ele sempre vem fazer entregas, porque o avô dele trabalha no abatedor e o Mike vem trazer as carnes. E vamos ver se você adivinha, o avô dele também não é legal. Ele fica forçando o Mike a matar as ovelhas e ele claramente não quer fazer isso. E essa é outra parte que parece ser muito mais algo que aconteceria em 1959 do que 1989. Bom, mas daí o Henry fica batendo no Mike simplesmente por uma questão racial. Eu não tô exagerando quando eu digo que ele é um mini Adolf. Por sorte, os perdedores chegam para salvar o Mike jogando pedras no Henry e sua trupe. Daí o mais louco é que ele não é criança, né? Esse Henry aqui... Henry? Eu esqueci já o nome dele. Foda-se, esse meliante aqui, marginalzinho, já é velho, né? Tem o quê? Uns 16 anos? Esses daqui tem o quê? 13? 17? Eu acho que ele é repetente, pô. Esses caras aqui são tipo uma gangue, né? Não sei o nome disso. Nesse filme, os pais são meio ausentes, né? É tipo, o filme mostra meio que uma incompetência dos pais ali, grande guerra de pedras na qual os perdedores saem vitoriosos pela primeira vez na vida. É o poder da amizade. Eles já podem até entrar em torcida organizada. Realmente é o poder eles têm da amizade, ali nas pedras. Inclusive, eu acho que eles deveriam derrotar o Pennywise na pedrada. Depois que eles resgatam o Mike, eles descobrem que o garoto também viu o Pennywise. Daí eles vão até a garagem do Bill, onde eles projetam ali no projetor um mapa da cidade e colocam por cima o sistema de saneamento. E aí eles percebem que todos os massacres que aconteceram na cidade foram próximos às saídas do esgoto. E todas as localizações se conectam em um único ponto, num poço de água que fica naquela casa abandonada que apareceu o Pennywise pro Ed. E sim, durante todos esses anos que vem acontecendo isso daí, só essas crianças perceberam isso. Daí o Pennywise invade o projetor do Bill, aparecendo ali no PowerPoint, mas ele só dá um sustinho na galera, ele não mata ninguém. Porque na verdade, ele não se alimenta da carne das pessoas, mas sim do medo delas. Sim. Isso é basicamente o plot de Monstros S.A. O cara tem que ficar assustando criança pra ganhar energia. A diferença é que o Pennywise às vezes mata uma galera exatamente pra criar esse pânico generalizado, criar esse medo na população. Ele só não contava que todo mundo fosse um imbecil nessa cidade e ninguém percebe porra nenhuma que tá acontecendo. Só essas crianças desocupadas. Bom, todos os perdedores se cagam inteiro com essa aparição do Pennywise, menos o Bill. Ele decide ir até a casa
abandonada a procurar pelo George, mesmo que ninguém queira ir com ele. Depois de muita relutância, os outros perdedores decidem acompanhar o Bill, mas somente o Ed, o Rich e o Bill entram na casa, enquanto o resto da galera fica ali de fora de vigia. O que exatamente eles estão vigiando, eu não sei, porque até onde eu sei, o perigo tá lá dentro, não lá fora. Lá dentro da casa, eles acabam se separando, enganados pelas ilusões do Pennywise, e o Ed quebra o braço ao cair do andar de cima. Só que eu não sei como ele quebrou esse braço, sendo que ele caiu de costas. Ele não caiu em cima do braço dele. Esse maluco aí tá querendo meter atestado falso. O Pennywise se prepara pra devorar o Ed, mas os outros perdedores chegam a tempo de salvá-lo. Ou melhor, o Pennywise enrola tanto pra matar esse moleque que dá tempo de todo mundo chegar. E tudo bem que ele se alimenta do medo, mas acho que não existiria nada mais assustador pra essas crianças do que ela simplesmente chegar lá e o Ed tá sem cabeça. Daí a Beverly enfia uma lança na cabeça do Pennywise, o que não mata ele, e ele ainda consegue cortar a barriga do Ben com essa lança. Pois é, pela segunda vez nesse filme, a barriga cortada. Logo esse moleque vai ter que andar com uma bolsinha de cocô, igual o Bolsonaro. E aí, inexplicavelmente, o Pennywise foge dali. Tudo bem que ele está em desvantagem numérica e ele tá com uma lança atravessando o seu crânio, mas isso alguma vez já impediu algum vilão de filme de terror. Daí o Rich simplesmente coloca o braço do Ed no lugar, como se ele estivesse encaixando Lego. Não faz o menor sentido. Primeiro... Você falando de tripofobia aí, mas tripofobia não parece ser uma doença, tipo, sei lá, velho, de 2025? Do nada todo mundo começou a ter tripofobia, né? Nunca ouvi falar dessa porra na minha vida. Ultimamente todo mundo tem tripofobia. O que tá acontecendo, galera? Não consegue ver buraquinhos, cara, velho. Não consegue ver vários buraquinhos junto, mano. Sei não, hein? Eu sei não, né? O moleque tem ossos fracos. Ele é fraco, velho. Ele é... Na verdade, ele não tem ossos fracos. Ele é hipocondríaco, velho. Primeiro que o braço dele claramente está fraturado, tá quebrado. E fratura é diferente de deslocamento. Deslocamento realmente dá pra você colocar no lugar com a técnica certa. Fratura não. Se você fizer força igual ele fez ali, você vai quebrar mais ainda. Mas claro que aconteceu. Isso magicamente funciona. Não funciona, velho. Daí a mãe do Ed fica completamente ele fica com o braço quebrado e proíbe eles de chegarem perto do filho dela. E ela nem chega a perguntar o que caralhos acabou de acontecer com essas crianças. Ela não liga. Ela não tem a menor curiosidade de perguntar por que o filho dela tá com o braço parecendo um Cheetos requeijão e o Ben tá com a barriga aberta. Em seguida, os perdedores brigam entre si porque o Bill ainda quer continuar essa investigação, ele quer voltar lá pra matar o Pennywise, enquanto os outros, excluindo a Beverly, não querem mais saber disso daí não. Querem embora, até porque véio. quase dois deles morreram. Tá, e aí o grupo acaba se separando. Pois é, Bill, ninguém quer morrer pra tentar salvar o seu irmão morto. Maluco chato. Uns dias depois, o Pennywise convence o Henry a matar o seu próprio pai, que adivinha só também é um péssimo pai. Esse daí merecia um ticuleco, assim. Se não fosse esse pai, esse moleque não ia ser o Mussolini 2. Daí a Beverly é atacada pelo próprio pai dela, que tá com ciúmes dela saindo com os perdedores. E ela consegue se defender dele, dando uma lapada na cabeça dele. Mas logo em seguida, o Pennywise aparece e sequestra ela. Pois é, esse tempo todo, o Pennywise podia entrar na casa das pessoas e simplesmente sequestrar elas. Mas só agora ele decidiu fazer isso. Até então ele só tava atacando quem tava perto do esgoto, porque, não, os massacres aconteceram todos perto de saída de esgoto, mas agora ele tá na casa da... Não, mas tem uma explicação, vou dar uma explicação pra vocês. Na real, ele não chega e ataca logo, porque meio que ele alimenta o medo da pessoa. Não, ele não é burro, na verdade ele é esperto. Porque como ele se alimenta do medo, quanto mais medo a pessoa sente, mais totozinha ela é na hora do degustação do Pennywise, entendeu? Então ele vai assustando ali aos pouquinhos, vai entrando na cabeça da pessoa até ela ficar apavorada. Aí, sim, ele captura a pessoa, tá ligado? No caso, menos o George, que ele só raptou mesmo e foda-se. O George não conta, mas no caso aqui é isso, entendeu?
Ele tá temperando a comida, exatamente. É muita cara de pau, né? Ao perceber que a Beverly foi pega pelo palhaço, o Bill chama novamente toda a sua gangue. E o Ed, pela primeira vez, enfrenta a sua mãe, que você vai tentar adivinhar. Ela também é uma péssima mãe. Ela fica enganando o Ed, dizendo que ele tá doente e fazendo ele tomar um monte de remédio, sendo que ele não está doente. O Pennywise realmente tem alta concorrência nessa cidade no quesito machucar crianças. Os perdedores vão até a casa abandonada e se preparam para enfrentar o Pennywise. Na verdade, eles não se preparam muito não, só o Mike que trouxe uma arma. O Rich até tenta improvisar uma arma quebrando uma garrafa, só que a garrafa estoura inteira, porque é uma garrafa cenográfica. É garrafa de cinema, cara, você tá num filme. Eles começam a descer o poço com uma corda, porém o Mike, que seria o último a descer, é atacado pelo Henry antes que ele pudesse fazer isso. O Mike consegue se defender do valentão e o Henry cai lá embaixo no fundo do poço, tal qual o saco de estrume que ele é. Dentro do esgoto, o Stan é atacado pelo Pennywise, que dá uma grande mordida na sua cara, mas ele não é devorado porque os outros perdedores chegam e aí o Pennywise simplesmente foge. E novamente, cara, se você se alimenta do medo, nada causaria mais medo nessas crianças do que ver você comer na cara de um moleque. Depois disso, o Bill avista o pequeno George e começa a segui-lo. Ele acaba encontrando todas as crianças desaparecidas flutuando, inclusive a Beverly. Aliás, o Pennywise colocou ela naquele estado após abrir a sua grande boca na frente dela. E nessa hora a gente descobre que o Pennywise, na verdade, é um ET. Ele não é um palhaço maluco, assassino, um espírito vingativo de um palhaço, não, ele é um ET. Alienígena, e eu sinto que essa foi uma decepção pra muitas pessoas, porque é muito mais comum você ter medo de palhaço do que de ET. Além disso, eu até entenderia se tivesse um espírito vingativo, um espírito obsessor de um palhaço que morreu ali, quer matar todo mundo como vingança. Isso eu entenderia. Mas por que caralhos um ET escolheria essa cidade pra morar? Quando existe Diadema em Rio de Janeiro. E aí vem uma cena que eu não sei nem o que falar sobre, porque a Beverly tá flutuando num estado de coma. E aí o Ben, pra tirar ela daquele estado, simplesmente dá um beijo na boca dela. E isso funciona! Tal qual o filme da Disney gênio, tá ligado? Branca de Neve é assim. Um príncipe chega, beija uma garota de 14 anos e ela acorda magicamente com o poder do amor. Cara, é isso gênio, nem tá no livro também, porra. não, tá? Eles que colocaram. O livro, na verdade, tem algo muito pior que já eu vou falar. Daí o pequeno George diz que ele está muito assustado e ele quer voltar pra casa. Porém, o Bill percebe que esse não é o pequeno George e mete um tiro na testa dele. Seria bem engraçado se realmente fosse o irmão dele. Mas não, realmente era o Pennywise, o pequeno George se transforma. Porque, caralho, ele mata crianças. Pô, eu já falei, ele acorda a cada 27 anos pra se alimentar e ele se alimenta de medo. Ele mata crianças só porque é mais fácil. Tipo assim, ele não é que ele não é criança, é porque crianças sentem medo de coisas que ele pode se transformar. Pô, já falei, já expliquei, vou nerdolar. O Pennywise se alimenta do medo. Como ele vai comer adulto, se adulto tem medo de coisas que não tem como ele se transformar. Por exemplo, CLT, calvície, dívida, boleto, fracasso, depressão, tristeza, traição. Entendeu? As crianças têm medo, sei lá, velho, de aranha, de cobra. Entendeu? As crianças têm medo dessas coisas. Aí dá pra ele se transformar nos bichos. Criança tem medo de palhaço. Eu acho que, se eu não me engano, ele assume a forma de palhaço só porque ele gosta mesmo. Eu acho que é tipo, ele gosta, ele acha da hora, só isso. Forma no Pennywise, e aí as crianças começam a atacar ele sem parar. Eles descobrem que o Pennywise perde as suas forças quando as pessoas não têm medo dele. Exatamente. É tipo a Sininho que perde os poderes dela quando as pessoas não acreditam em fadas. E aí eles conseguem derrotar ele e ele cai num outro poço, desaparecendo lá no fundo. E eu tenho que mencionar que no livro, depois dessa batalha, os perdedores ficam perdidos no esgoto. E pra encontrar a saída, a Beverly e os garotos fazem algo que eu não posso nem comentar aqui nesse vídeo o que é, porque senão ele vai ser derrubado. É grave nesse nível. Se você quiser procurar o que é, vá por sua própria conta e risco, não é algo para crianças. Mas essa passagem... Eu vou contar. Na verdade... me deixou com uma leve sensação que talvez o Stephen King odeie criança. Principalmente a personagem da Beverly. Depois dessa batalha, o Bill chora muito. Mas se você pensar, é só seguir a lógica. São 5 crianças. O que dá pra fazer que 5 pessoas podem fazer juntas? O que 5 pessoas podem fazer juntas?
Flex no LoL. Flex no LoL. Então, eles jogam a flexada no LoL, velho. É tão pesado porque eles vão ranked no LoL. Ah, Jenny, mas nem tinha LoL. Então, beta do LoL era beta LoL. Tava em beta. É isso. Ao perceber que realmente o pequeno George morreu, algo que tava óbvio pra todo mundo, menos pra ele, e ele faz um pacto de sangue com todo mundo. Essa parte é bizarra eles também, esse prometem pacto que de caso sangue aí, Pennywise volte a atacar, eles também vão voltar pra aquela cidade e matar Nós ele somos de 5 vez. crianças, As velho. crianças são Contei completamente doentes da cabeça, né? Quando você cresce, você não consegue nem marcar um reencontro com seus colegas da faculdade. Quem dirá marcar um encontro pra matar um palhaço assassino extraterrestre? Pois é, It a Coisa não é um filme que te dá medo, te deixa revoltado. Muito bom, velho. Gostei. Eu ri, velho. Achei engraçadinho. Engraçadinho o filmezinho de palhaço do mal, velho. Que coisa, não?